Conecta Entrevista de hoje conversa com Érica Débora de Freitas e com Claudinei Cheli Lotufo. Ela é gerente administrativa e ele diretor médico do Hospital São Leopoldo Mandic. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. O Grupo São Leopoldo Mandic assumiu a direção da antiga Clínica Saião, que era uma clínica psiquiátrica há pouco mais de 2 anos. Como que essa clínica foi encontrada quando a São Leopoldo Mandic chegou? Quando a São Leopoldo chegou aí no final de 2019, ela tinha uma alta ocupação de pacientes SUS, moradores do hospital, e com uma baixa ocupação dos pacientes convênio e internações particulares, bem como chegando no momento do início da crise do coronavírus. Esse era o maior problema, a alta ocupação? O maior problema nisso era o custo, o financeiro. O hospital tinha um déficit financeiro mensal muito grande e vinha tendo que vender seu patrimônio para cobrir a folha mensal. E isso devido ao quê? O paciente SUS é um paciente deficitário, que se recebe e não se paga a conta dele. E o convênio era quem bancava essa diferença, mas com a baixa ocupação isso também aumentava o déficit. E a entrada da pandemia trouxe um aumento de custo muito grande, com isso esse déficit foi aumentando cada mês. E havia o receio por parte dos pacientes na internação, por conta justamente da pandemia, do coronavírus, e isso fez com que a nossa ocupação de planos de saúde particular caísse muito. Quantos pacientes haviam naquela época? No início, 164 pacientes moradores, característica neuropsiquiátrica, e que com a lei ali de 2001, a 10.216, que foi a lei da deshospitalização do novo Programa de Tratamento Psiquiátrico Brasileiro, do Ministério da Saúde. Hoje, com essa deshospitalização, nós estamos com 102 pacientes internados, moradores, fora as internações de paciente agudo, de convênio particular. Logo que o Grupo São Leopoldo Mandic chegou até a clínica psiquiátrica, como que era o perfil desses pacientes? Muitos deles estavam internados há muito tempo. Sim, nós temos paciente internado há 30 anos. Temos pacientes que chegaram no hospital que não tinham nem registro, eles foram registrados pelo próprio hospital, aí estão ali há 32 anos, a maioria deles. São pacientes que estão agora tentando a reinserção, com as chamadas casas inclusivas ou residências terapêuticas, para que a gente cumpra essa lei e a gente consiga tirá-los de lá. Embora eles tenham ali hoje, com a São Leopoldo, um tratamento extremamente humanizado, com uma qualidade acima do que a gente vê em muitos lugares. Havia um estigma também com relação à antiga Clínica Saião. Como quebrar esse estigma? Havia um estigma, um preconceito. O preconceito começou a ser quebrado com a entrada da São Leopoldo, com a instituição de protocolos, tá? A entrada da residência médica também deu uma quebrada, e também com a mudança do nome do hospital da antiga Clínica Saião para o Hospital São Leopoldo Mandic. E um trabalho árduo na construção e transformação de uma clínica psiquiátrica em um hospital geral, com novos atendimentos, novos serviços, uma mudança na infraestrutura e nos protocolos assistenciais também. O doutor Claudinei já falou um pouco sobre isso, mas uma lei mudou essa questão da autoocupação, O que diz essa lei e qual que é a importância dela? Então, essa lei diz que o paciente psiquiátrico ele não pode morar no hospital. Ele tem que ser tratado e ele tem que ser devolvido à sociedade. Então, essa lei veio com uma proposta de que tenha uma rede de atenção primária em volta disso e que esse paciente ele tem que viver em residências ou terapêuticas ou inclusivas. Tá? Então, essa lei diz que todo município tem que criar ou uma residência terapêutica e uma residência inclusiva para que possa ter esse paciente transferido para lá e que ele não fique no ambiente hospitalar.
A falta dessas residências inclusivas nos municípios é o principal problema com relação a isso? Sim, hoje o nosso maior problema em relação à transferência dos pacientes é a ausência dessa residência, tá? E é a ausência do próprio município de não se responsabilizar pelo seu paciente. O Hospital São Leopoldo apoia a Política Nacional de Saúde Mental, tá? E a gente está à disposição tanto do Ministério Público como com a Secretaria de Saúde para que a gente consiga tratar esse paciente da melhor forma possível. Para esses pacientes que moram na clínica há 30 anos, como que seria essa transição? Eles conseguem lidar bem com isso? O que a gente acompanha nas transferências, né, principalmente as que acontecem aqui na cidade de Araras, que a gente tem a oportunidade de visitar tanto a residência inclusiva como a terapêutica, alguns deles vivem melhor na residência terapêutica. Tem um convívio em sociedade, consegue estar num grupo menor. Alguns deles que moram há muitos anos no hospital, é sempre uma incógnita, é uma incerteza, a gente saber se ele vai se adaptar lá melhor ou se seria melhor para ele viver no ambiente hospitalar, porque às vezes a gente transfere o paciente e todos os dias ele pede para voltar. A gente realiza alguns eventos no hospital esporadicamente, algumas festinhas temáticas, e tem pacientes que se recusam até a deixar a própria ala para ir para um outro espaço de tão acostumado que ele está naquele local. Érica, você pode dizer que os funcionários da clínica criam uma ligação familiar com esses pacientes? Como que é isso? Sim, a gente tanto tem pacientes moradores de 30 anos, como tem funcionários que estão conosco há mais de 30 anos. Eles têm um carinho diferenciado por cada paciente, porque é como se ele tivesse acompanhado. Eu tenho funcionários que viram bebê. Antigamente eu tinha a parte de pediatria lá na São Leopoldo, então é como se fosse filho deles. Você vê o carinho, o respeito, é conhecer o gosto, é saber que aquele ali gosta mais de determinada alimentação. Ah, traz isso aqui que ele vai gostar mais. Então realmente eles têm um tratamento diferenciado pelos pacientes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos e hoje nós estamos recebendo a gerente administrativa e o diretor médico do Hospital São Leopoldo Mandic. Agora nós vamos falar um pouco sobre a reestruturação, né? Como que foi? Então, primeiro foi feita uma diretoria voluntária, tá? Para que fizesse o diagnóstico da situação e montasse um plano de atuação. É importante destacar que até hoje essa diretoria é voluntária, tá? O hospital vem em uma constante alteração do seu perfil, de uma clínica psiquiátrica para um hospital geral. A gente vem implantando novas especialidades, né? Inclusive já tem atuante a nossa enfermaria de clínica médica, constando com 20 leitos, tá? E implantação de novos serviços para que a gente agregue cada vez mais novos serviços e deixe de ter o perfil de um hospital neuropsiquiátrico para um hospital geral. As alas do hospital, elas passaram por reformas? O que foi feito? Então, as alas SUS, elas passaram por reformas estruturais, modificando a sua ambiência para um melhor cuidado do paciente. Outra mudança com relação a essa reestruturação foi a chegada da residência médica, né, que assumiu os cuidados. A residência hoje, nós temos uma residência em psiquiatria ali com 4 vagas por ano de residência. Já é a residência mais concorrida do Grupo São Leopoldo Mandic e uma das mais conceituadas no Brasil, sendo procurada hoje por residentes de todos os lugares. A residência traz junto o residente, o preceptor, o professor. Com isso eu tenho um atendimento ao meu paciente muito mais estruturado. Foi com o lançamento dos nossos PTS, né, nossos planos terapêuticos singulares, com atendimento individualizado de cada paciente. Nem pacientes não são iguais, por seu tratamento também não são iguais, e a residência nos trouxe isso, trouxe um aumento na qualidade desse atendimento, um aumento na oferta de
terapêutica atualizada. Cada momento você tem encontros, tanto que agora, dia 30 de abril, nós temos a nossa primeira jornada de psiquiatria do Hospital São Leopoldo Mandic, inclusive para tratamento de casos refratários, casos difíceis, que é o que a gente hoje vem fazendo no nosso hospital. O que é essa jornada? Como que vai ser? Vai ser um encontro de um sábado. Aqui, dia 30 de abril. Dia 30 de abril vai ser aqui na faculdade. Nós já estamos com as inscrições abertas, já temos um grande número, graças a Deus, de inscritos aí, que vão vir médicos de todo o estado de São Paulo, de vários locais, de várias cidades, vários especialistas no acompanhamento do paciente mais refratário às medicações, e que vão ser feitas aí várias discussões durante o dia com outros médicos psiquiatras, residentes, alunos da faculdade, de outras faculdades também. Então vai ter um encontro muito agradável. Vai ser o primeiro, que a gente espera, um primeiro de vários que a gente consiga aí fazer. A grande vantagem da residência médica é trazer o que há de mais moderno na ciência? Eu falo que o residente, eu tenho residência hoje em clínica médica, em outra, eu falo que o residente ele faz com que o preceptor, o médico que está ali, ele tem que ser atualizado diariamente. E isso traz um ganho ao atendimento do paciente muito grande. Ele está sempre atualizado, sempre no que tem de mais novo no exercício da especialidade. E pelo caráter acadêmico, né, a gente consegue ter uma discussão de caso em alto nível para que a gente crie soluções para esses pacientes mais difíceis. A gente pode dizer que há uma evolução tanto do tratamento quanto da formação desses residentes? Sim, esses residentes eles têm a oportunidade de conviver com todas hoje, diria que com todas as partes da psiquiatria. Convive tanto a parte de psiquiatria de casos agudos, a parte de psiquiatria de casos crônicos. A gente tem lá hoje, a gente funciona o SCT e o MT, né, que são técnicas inovadoras. A gente tem os ambulatórios, que o residente também participa disso, ambulatório tanto de psiquiatria adulto como psiquiatria infantil, e ele convive em todas essas áreas, e isso é um crescimento para a formação dele muito grande. Entrando um pouco nesse assunto da psiquiatria infantil, houve um aumento dessa demanda? Sim, é uma coisa que até assusta a gente pela quantidade de casos que chegam no nosso ambulatório. As crianças estão adoecendo cada vez mais jovem, né? E a gente vê casos de depressão, enfim, de transtorno de personalidade, que coisas que antigamente a gente não via. Essa pandemia também, que as crianças deixaram todo o seu convívio social, isso agravou cada vez mais essa situação. Uma das grandes novidades, né, nessa reestruturação foi a implementação do plano terapêutico singular. O que é isso? O plano terapêutico singular é uma definição de que cada paciente tem um plano de tratamento individualizado. Então ele tem desde a internação dele até a pós-alta, ele tem toda uma sequência de uma equipe multidisciplinar, não é só o médico, né, não é só o psiquiatra, ali envolve a psicóloga, a terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, a nutricionista, um grupo de profissionais que sentam, discutem, planejam esse tratamento de como vai ser até pós a alta dele, como vai ser, para onde ele vai ser encaminhado, e isso é individualizado para cada paciente. Isso traz um ganho enorme na evolução dele. Essa individualização tem relação com esse tratamento mais agudo que é oferecido para conseguir que esse paciente volte para a sociedade? Esse tratamento, por que individualização? Tem pacientes que têm critérios, tem um que tem uma coisa associada a outro problema. Então, a individualização faz com que eu me direcione a todos os pontos do tratamento dele, a reinserção é muito mais fácil e muito maior depois. Vamos para mais um intervalo e a gente volta já já.
Voltamos com o Conecta Entrevista e hoje nós estamos conversando um pouco sobre a reestruturação do Hospital São Leopoldo Mandic. Como que o hospital funciona hoje? Ele não é mais uma clínica psiquiátrica, é importante ressaltar isso para as pessoas, né? Não. Hoje nós somos um hospital geral, onde a gente tem ainda o foco na psiquiatria, tá? Mas a gente tem o ambulatório de especialidades, vamos implantar mais breve possível a parte do centro cirúrgico que já está em construção, tá? Um centro cirúrgico que vai constar de 2 salas. A gente tem uma ala específica de clínica médica, onde antigamente a gente transferia esses pacientes psiquiátricos para os hospitais da cidade ou dos seus convênios ou a Santa Casa dos Pacientes SUS, e hoje a gente consegue tratar a maioria dos casos lá mesmo, sem precisar fazer essa transferência dos pacientes. Quais que são essas especialidades que hoje são atendidas no hospital? No ambulatório, a gente tem hoje no ambulatório a psiquiatria adulto e infantil, a clínica médica, a gastroenterologia clínica, a endocrinologia, a hematologia, a neurologia e a cardiologia. Tá? Então, nós temos ambulatórios ali que funcionam durante a semana, junto com os médicos, os residentes da São Leopoldo Mandic e os alunos da faculdade. Nós temos um acordo com a prefeitura, nós atendemos pacientes que vêm via Secretaria Municipal de Saúde e agora estamos reativando todo o atendimento para consultas particulares dessas especialidades também. Iniciamos recentemente a oftalmologia para atender a alta demanda da sociedade que precisava. Então, a gente está fazendo em média hoje 400, 450 atendimentos mês. Isso. Como que funciona esse credenciamento com a prefeitura? As pessoas elas vêm via SUS? Nós temos um acordo, né? Nós participamos de uma licitação da prefeitura e elas vêm encaminhadas SUS pela Secretaria de Saúde. Ela Central da Regulação faz a triagem dos pacientes, eles têm os pacientes na lista de espera, então eles usam os critérios dele e eles nos mandam a agenda cheia. Então, essa marcação é feita por eles, tá? E aí eles vêm ao hospital já com a agenda pronta. Nós já falamos um pouco disso, mas vamos retomar. Construção de 2 centros cirúrgicos, um de pequeno e um de médio porte. Qual que é o objetivo? O objetivo sempre é a transformação do hospital, né, de hospital psiquiátrico para um hospital geral, tá? E é de entrada de novos procedimentos médicos cada vez mais complexos. Futuramente, quem sabe, um UTI ou um pronto atendimento, para que a gente possa se tornar realmente um hospital geral. Nos próximos meses, há a ideia de ampliar também as especialidades nesses ambulatórios? Vou falar. A gente vai ter uma reforma nos ambulatórios, onde a gente vai entrar com a parte de endoscopia, colonoscopia e outras especialidades mais. Sim, temos projetos de ampliação. Então, o Hospital São Leopoldo Mandic vem com a ideia de ser um novo ponto da saúde em Araras nos próximos anos, com diversas especialidades, é isso? Não só em Araras, como na região toda, tá? Hoje o hospital não atende somente o município de Araras, a gente atende muitos pacientes do entorno da região e a gente quer ser um centro de referência, sim, e oferecer uma medicina de qualidade para quem precisa. Érica, ainda na reestruturação, né? Houve a abertura de novos convênios, como que foi isso? Sim, na reestruturação a gente tem feito contrato com novas operadoras de saúde, tá? Buscando sempre atender o maior número de pacientes possível a quem a gente possa chegar e ajudar através da nossa expertise na psiquiatria e agora adquirindo expertise em outras áreas no ambiente, no contexto do Hospital Geral. O Hospital São Leopoldo Mandic tem um mascote, né? Algumas pessoas conhecem, ele é famoso nas redes sociais. Sim. Como que é a atuação do Mandicão? Mandicão, a gente, quando foi uma decisão numa reunião, a Érica é uma pessoa engraçada, que quando ela veio para o hospital, ela começou a estudar tudo do hospital, né? E aí ela foi fazer curso e vai aqui, aí um dia ela falou, precisamos ter um mascote, precisamos ter um cão terapeuta. Aí fomos atrás de um cachorro que
tivesse uma linhagem, né, Érica, para ser terapêutico. E o mandicão, ele vem de uma linhagem toda de família de cão terapêutico. Aí veio, e hoje o mandicão é uma peça fundamental, tanto dentro do hospital, com os nossos pacientes do hospital, quanto no centro do Serem, no centro de reabilitação da São Leopoldo, que é no Serem, que não existe coisa assim, mais... É muito bonito você ver pacientes, crianças que às vezes estão lá, não davam risada. E no jogar uma bola para o mandicão pegar, a criança sorrir, força para abrir a mão para poder pôr a coleira para segurar o mandicão. Então o mandicão hoje eu falo que ele é um trabalhador, é um dos que mais trabalham no Grupo São Leopoldo Mandic, né, Érica? A busca do mandicão veio na humanização do tratamento, isso não é novidade, né? Só que quando eu comecei a observar o paciente psiquiátrico, você vê nele uma necessidade maior de humanização do que os demais pacientes que eu já cheguei a conviver. Então, a busca por essa socialização, eu tenho pacientes internados há 30 anos, como já foi colocado, que nunca tinham tido acesso a ver um animal. Então, assim, quando você olha o paciente vendo um cachorro, e a alegria e o sorriso no olhar dele, e o entendimento de que aquilo é um animal e a convivência, é um trabalho muito gratificante que a gente tem feito. O mandicão, ele sabe quando ele está trabalhando e quando ele está em lazer? Como que é isso? Eu sou a tutora dele, ele mora comigo. Então, assim, quando ele está em casa, ele é um cão comum, que rasga as coisas, que come sofá. Ele é um cão. Adora no sofá. E quando ele chega no hospital, o trabalho dele é um pouco diferente. Então, o mandicão, ele hoje é 3 cachorros diferentes. No hospital, ele está no campo, correndo, são pacientes que têm um porte melhor de lidar com ele, então lá ele é um cão ativo. Quando ele chega no Serem, que é o único local onde ele usa o enforcadorzinho, até pelo receio de serem crianças especiais, um pouco mais debilitadas, ele já muda completamente a fisionomia. Ali ele é um cão calmo e tranquilo. Então ele tem essas 3 personalidades distintas, inclusive uma 4ª, que é de lidar com os colaboradores, tanto do Serem como do hospital, que nessa ele chega abraçando, né? Então, beijando. Então, já é uma 3ª forma dele conviver entre os tais. A mudança da coleira dele, quando ele chega lá no Serem, transforma ele naquele cão mais calmo, que ele sabe que ele vai trabalhar com criança que tem alguma necessidade. Ele muda da água para o vinho ali. Ah, muito legal. Você fica com os prejuízos do mandicão em casa, né? Mais ou menos isso. E mais fico também com a terapia que ele faz comigo, cara. Um grande companheiro. Muito obrigada, viu, pela participação. Adorei recebê-los aqui. A gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade de falar do trabalho que a gente executa, que muitas pessoas da sociedade talvez desconheçam essa mudança, e é importante para a gente ter esse espaço aqui para falar dos trabalhos que a gente vem realizando. Muito obrigado, a gente agradece realmente, e está aberto o Serem, o hospital, para quem quiser vir conhecer as mudanças que estão acontecendo. O hospital está aberto, a gente recebe com muito carinho. Érica, passa para o pessoal aí também o Instagram do mandicão. O Instagram do mandicão, o cão terapeuta. Aí para quem quiser conhecer, ele está lá blogueirando. Blogueirando, influencer digital. O Conecta Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.